A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 18 e versículo de número 41 ao 45, que vai nos dizer assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe, diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. O profeta Elias, ele agindo por fé. O profeta Elias, ele era um homem que não precisava de ver coisas grandes para que ele pudesse colocar a fé dele em ação. Na verdade, ele andava por fé mesmo. Antes de contemplar, ele já conseguia falar que aconteceria e a palavra se cumpria. Por quê? Por causa da fé. Irmãos, quando nós temos fé, quando nós sabemos em quem nós temos crido, nós não acreditamos naquilo que estamos vendo. Nós não procuramos primeiramente ver para depois acreditar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue contemplar, mas a gente acredita. Através dessa palavra, o Espírito Santo está dizendo para você de maneira clara: é tempo de acreditar naquilo que você não está vendo. É tempo de você começar a agir por fé. Você observa aqui que Elias, quando ele fala com Acabe, no versículo 41, ele diz: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Não tinha sinal, irmãos. Humanamente falando, não tinha nada visível que parecesse que haveria abundante chuva. Mas sobre a palavra do Senhor, Elias disse a Acabe: vai lá, vai comer, vai beber, porque vai ter abundante chuva. Já ouço ruído. Por que que anda por fé assim? Eu já vejo o milagre, eu já vejo a cura, eu já vejo a libertação. Rabaia canto ribiandaraia. Alguém olha pra você e diz: eu vejo um cachaceiro, e você diz: eu vejo um pregador. Alguém olha pra você e diz: eu vejo uma prostituta, e você diz: eu vejo uma missionária. Ramandarabacantaраia. Alguém olha pra você e diz: eu vejo falência, e você diz: eu vejo bênção, eu vejo vitória, eu vejo portas abertas. Irmãos, o nosso Deus hoje nos chama a ter um olhar como o olhar de Elias, homem que acreditava no que Deus falava. Declare comigo: eu vou ser como Elias, eu vou acreditar no que Deus fala. Eu vou ser como Elias, eu vou acreditar no que Deus fala. Porque quando Deus, irmãos, ele lança uma palavra na nossa vida, nós precisamos nos apegar à palavra e não ao cenário. Deus não quer que você ande apegado ao cenário, porque andar pelo cenário, qualquer ser humano que não serve a Deus pode andar, mas andar por fé somente aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Você vai ver aqui em 1 Reis, capítulo de número 18 e versículo de número 1, o Senhor falando com Elias e dizendo para ele: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias tinha uma palavra e Elias cria piamente naquela palavra. E é isso que nós precisamos fazer: crer piamente na palavra, crer naquilo que Deus falou. Mas é tudo o contrário, irmã, mas a porta está fechada. Mas creia na palavra. Não tinha sinal, irmãos, o céu estava limpo, não tinha nuvem, não tinha nada, vento contrário que parecesse que haveria chuva, mas Elias tinha uma ribiandorabacanta palavra. Tem gente aqui que tem palavra no casamento, tem palavra no ministério, tem palavra na saúde, tem palavra nas finanças, tem palavra na vida dos filhos, tem palavra. Mas muitas vezes está agindo com medo, não está vendo sinais, por isso está dizendo: eu não sei se vai acontecer. Deus falou, mas eu não estou vendo. O Senhor está dizendo: não seja movido por aquilo que você vê, porque se você andar segundo o que você está vendo, isso não é fé. Fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer.
Era isso que Elias estava fazendo. Ele estava acreditando. E Deus está chamando pessoas aqui a acreditar. Acredite no que Deus falou. Eu não sei o tamanho da sua promessa, mas deve ser grandiosa. Porque aquilo que Deus fala, irmãos, humanamente falando para nós, aos nossos olhos, aos olhos humanos, é impossível. O que Deus estava dizendo para Elias era impossível. Havia um tempo de seca, irmãos. Havia um tempo que não tinha orvalho e nem chuva. Mas Deus lançou a palavra. Deus disse, vai ter milagre, vai acontecer, vai ter chuva. E quando Deus ele fala, tudo pode ser contrário. Minha irmã, se Deus disse que vai lhe abençoar, ele vai lhe abençoar. Se Deus disse, meu irmão, que vai abrir aquela porta, ele vai abrir. Se Deus disse que vai mudar a sua vida financeira, ele vai mudar. Se Deus disse que vai curar, ele vai curar. Se Deus disse que vai libertar aquela pessoa, ele vai libertar. Não ande por vista, mas ande por fé. O Senhor hoje está palestrando, conversando contigo e dizendo para você, seja como Elias. Elias disse logo a Acabe, já comece a se organizar, viu, Acabe, porque vai ter chuva. Humanamente falando, irmãos, não tinha sinal nenhum. Depois que Elias fala aquela palavra que o Senhor lançou sobre a vida dele, depois que Elias diz a Acabe conforme o que Deus havia ordenado, a Bíblia nos diz que Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Elias estava ali, meu irmão e minha irmã, encurvado diante do Senhor, com certeza orando. Orando para que a palavra de Deus se cumprisse, orando para que o nome do Senhor fosse glorificado, orando para que o Senhor fizesse ali o impossível acontecer e desse sinais de que isso ia acontecer. Tem muitas pessoas aqui pedindo a Deus, oh Deus, me dá sinais, e Deus está dizendo, eu vou começar a te dar sinais. Só que tem muita gente, irmãos, que mesmo mediante os sinais, mesmo contemplando com os olhos físicos, os sinais não acreditam porque os sinais às vezes são pequenos. Mas são sinais, lembre-se disso, não é um milagre já, mas é um sinal. E você vai observar que não foi fácil para haver sinais aqui. Elias mandou o seu moço ir no versículo de número 43 e disse ao seu moço, sobe e olha o lado do mar. Ele mandou o moço subir e olhar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Primeiro vai parecer que não tem sinais. Primeiro vai parecer que a fé está sendo loucura, que você está obedecendo aquilo que não vai acontecer, que você está doido, que é coisa da tua cabeça. Eu tô doida mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Muitas vezes vai parecer que é isso. Porque nada vai ser favorável. A primeira vez que o moço foi, não aconteceu nada. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi durante 7 vezes. Imagine, ele foi durante 7 vezes sem ver nada acontecer. Assim acontece na nossa vida. A gente ora, pede o sinal, ora, faz jejum, faz campanha, fala com o Senhor. Mas, muitas vezes, nós não vemos nada diante dos nossos olhos e ficamos frustrados. Só que a 7ª vez chega. Eu quero lhe dizer que a 7ª vez está chegando. O tempo de frustração está ficando para trás e vai começar a haver sinais de Deus. Declare comigo, eu creio que está chegando a 7ª vez e eu vou ver sinais de Deus. Eu creio que está chegando a 7ª vez e eu vou ver sinais de Deus. Eu estou conversando com pessoas aqui que os teus olhos vão contemplar os sinais de Deus. Os teus olhos vão contemplar o agir de Deus humanamente falando diante de você. Aí no versículo de número 44 vai nos dizer, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Você observa aqui que o sinal foi pequeno, mas Elias cria tanto que Elias diz assim, ó. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Você observa aqui, irmãos, que seria tão grande o que Deus ia fazer, mas tão grande, que a fé de Elias fez com que ele acreditasse no grande, mesmo vendo o pequeno. E é assim que acontece, você começa com a empresa pequena, mas você já começa a ver o grande que Deus lhe prometeu. Você já começa a ter inícios de uma cura, mas você já crê numa cura completa, porque Deus lhe prometeu. Você começa a ver uma melhora, uma mudança na vida do teu esposo, dos teus filhos, da tua esposa, da pessoa que você ama. Já é um sinal de que vai acontecer coisas grandes. Nós precisamos, irmãos, valorizar mais as coisas pequenas, sim. Nós precisamos valorizar mais os sinais que Deus nos dá. Elias sabia valorizar. Declare comigo, eu vou saber valorizar os sinais de Deus na minha vida.
Eu vou saber valorizar os sinais de Deus na minha vida. Elias não precisava de coisas grandes para acreditar. Que possamos ser assim, irmãos. Pessoas que não precisam de ver coisas grandiosíssimas diante dos olhos para acreditar. Mas pessoas que creem naquilo que Deus fala. Que creem na palavra de Deus. Naquilo que Deus libera. Porque o que Deus libera, irmãos, para nossa história acontece conforme o que Ele disse, não conforme aquilo que a gente está vendo. E não conforme aquilo que os nossos olhos estão contemplando. A fé é isso, a fé é quando você vê o improvável e você diz, vai ter milagre. E você diz, a porta vai abrir. A pessoa diz, mas é impossível você passar por essa porta. Mas Deus disse que eu vou passar e eu acredito. Eu não preciso de muita coisa, eu ando por fé. Declare comigo, eu ando por fé e não por vista. Eu ando por fé e não por vista. A Bíblia diz que dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Ou seja, dentro em pouco a palavra de Elias se cumpriu, a palavra que Deus usou Elias para falar. Porque o que Deus fala, irmãos, é diferente daquilo que o homem fala. Quando o homem faz uma promessa, muitas vezes ele vai falar e não vai cumprir. Muitas vezes ele vai dizer para você que vai fazer algo e não vai fazer. Talvez você já passou por isso, né? Pessoas que te prometeram coisas, pessoas que falaram que ia fazer alguma coisa na tua vida e não fizeram. E pessoas que muitas vezes lhe prometeram posições, cargos, emprego e não fizeram na tua história. E você confiou nessa pessoa. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Nós estamos falando de um Deus que não deixa os filhos dele frustrados. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Irmãos, Deus é fiel. Deus é poderoso e ele jamais vai lançar uma palavra que ele não faça acontecer. A Bíblia diz que caiu grande chuva dentro em pouco tempo. E o Senhor está dizendo, o que eu vou fazer será em pouco tempo, será em um curto período de tempo. Tem muita gente aqui que está pensando que a bênção, que a vitória, que aquilo que você tem orado, tem pedido ao Senhor, só vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. E o Senhor está dizendo, não, dentro em pouco, declare comigo, eu creio, que em pouco tempo vai acontecer milagre na minha vida. Eu creio que em pouco tempo vai acontecer milagre em minha vida. Você já observou, irmãos, que os dias estão se abreviando? Que os dias estão passando muito rápido? Pois é. Então, meu irmão e minha irmã, assim acontecerá muito rápido também o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque Deus tem pressa em abençoar os seus filhos. Deus tem pressa em fazer chegar na palma das nossas mãos a vitória. Deus não quer que a gente fique a vida toda, irmãos, no deserto. A vida toda sem a chuva. A vida toda sem a alegria. Porque aqui o povo precisava de chuva. E Deus mandou aquilo que o povo precisava conforme a palavra dele, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, talvez seja da libertação de alguém, da restauração, de uma porta aberta, de uma cura, mas eu quero lhe dizer que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Se apegue à palavra de Deus, não se apegue ao cenário. Elias não tinha nem sinais quando ele acreditou, primeiro ele creu. Depois a Bíblia diz que houve um sinal pequeno. E por isso Elias creu no extraordinário. E, irmãos, ele não foi movido nas coisas grandes. A gente que serve a Deus não pode ficar somente sendo movido por coisas grandiosas demais. Ah, não, isso aqui é grande. Isso aqui eu acredito que Deus fez porque a porta grande se abriu. Não, seja uma pessoa que é fiel no pouco. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Elias compreendeu aquilo que a gente precisa entender diariamente, que Deus não precisa de muito para operar milagre. Uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem foi o suficiente para que Deus mandasse uma grande chuva. Foi um sinal suficiente. Muitas vezes você está aí buscando grandes sinais e fazendo várias provas como Gideão, querendo que Deus lhe responda coisas que Deus já lhe deu sinais, que Deus já lhe mostrou que ele vai fazer. O que Deus quer não é que você peça mais sinais, mas o que Deus quer é que você execute sua fé. É que você acredite como Elias. Elias se apegou à palavra. E o Senhor está conversando com pessoas e dizendo para você, é tempo de se apegar à palavra, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra de Deus, irmãos, ela acontece. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer que o nosso Deus, quando ele lança uma palavra, ele faz o impossível acontecer. Tem muita gente que busca a Deus, que ora, que pede, que suplica, Deus dá sinais, mas não consegue acreditar. Mas não consegue crer e não ver o milagre acontecer. Por quê? Porque não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o Senhor está dizendo, coloque a sua fé em ação.
Elias disse: já se ouve ruído de abundante chuva sem ver nem sinais. Elias, irmãos, viu o céu limpo. Imagine uma pessoa que está vendo o céu limpo dizendo: já se ouve ruídos. Sabe por que ele diz isso? Porque ele ouve pela fé. Porque Elias não andava movido pelo que via. Não ande movido pelo que você está vendo. Por quê? Porque o seu cenário, na maioria das vezes, vai ser contrário. O seu cenário, na maioria das vezes, vai dizer para você que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Mas quando você anda por fé, você se apega à palavra. Você se apega àquilo que Deus determinou para sua vida, aquilo que Deus falou na sua história, e você não anda movido pelo que você vê. Mesmo que tudo seja contrário, você acredita e alguém diz para você: você é doido. Você é doida, tá tudo contrário, você tá dizendo que vai acontecer milagre. Tá tudo contrário, você tá dizendo que a porta vai abrir. Tá tudo contrário, você tá dizendo que vai ter cura. Tá tudo contrário, você tá dizendo que o teu Deus vai fazer algo acontecer. É nestes momentos, irmãos, que nós manifestamos a nossa fé e Deus manifesta o milagre dele. É nesses momentos de impossibilidade, onde ninguém acredita que vai ter milagre, mas você acredita. Declare comigo: mesmo que ninguém acredite, eu vou acreditar que vai ter milagre. Mesmo que ninguém acredite, eu vou acreditar que vai ter milagre. Elias era um homem de fé e por isso Deus o usava tão tremendamente. A fé, irmãos, faz com que a gente viva o sobrenatural. A fé faz com que as portas se abram na nossa vida, sim. A fé faz com que a gente viva aquilo que muita gente não consegue viver. Porque, humanamente falando, é impossível viver o que se vive por fé. O que é vivido por fé, meu irmão e minha irmã, é milagre. O que é vivido por fé é resposta. E é isso que Deus diz para você: eu tenho resposta, eu tenho milagre. Eu tenho chuva abundante, eu tenho bênçãos que eu, o Senhor, já preparei para a sua vida. Declare comigo: eu creio que o meu Deus preparou bênçãos para a minha vida. Eu creio que o meu Deus preparou bênçãos para a minha vida, mesmo que tudo hoje seja contrário. Mesmo que não haja sinais de abundante chuva, acredite, Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai abrir aquela porta, Deus vai trazer aquela cura. Se apegue à palavra de Deus, não se apegue ao que você está vendo, não. Porque o teu cenário pode ser contrário, mas a palavra de Deus, ela se cumpre independente do cenário. Deus não precisa de cenário favorável para trabalhar. Muito pelo contrário, Deus trabalha no improvável, no impossível e glorifica o nome dele na nossa história, amém? Declare comigo: meu Deus vai trabalhar no impossível na minha história, o nome dele será glorificado. O meu Deus vai trabalhar no impossível na minha história, o nome dele será glorificado, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu zelo, meu Pai, pelo teu agir. Ô Senhor, obrigada por agir de maneira tão extraordinária, por agir de maneira tão sobrenatural, Pai, através da fé, que possamos aprender como Elias, não andar por aquilo que estamos contemplando, mas sim andarmos por fé. Sim, meu Deus amado, contemplarmos com os olhos da fé, ouvirmos com os ouvidos da fé, acreditar, Pai, naquilo que é impossível e ver o milagre acontecendo através, Pai, da fé que colocamos em ação, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar e nós queremos te agradar por isso. Acrescenta-nos fé. O meu pedido hoje é que o Senhor nos entregue mais fé para que possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Pai, os teus filhos que têm causas impossíveis aqui, que o Senhor venha visitar e venha fazer o sobrenatural acontecer. Aqueles que estão no vale, no deserto, que o Senhor os retire, Pai, e conclua a obra que o Senhor iniciou, Pai. Aqueles que já estão preparados, Pai, que eles saiam do deserto, que eles saiam do vale, o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, Pai, dando direção, Pai,
vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira detalhada e que haja milagres especiais, Senhor, na vida dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, lembre-se sempre, você não anda por vista, você não anda de acordo com aquilo que o teu cenário está mostrando, você anda por fé. Elias andava por fé e por isso houve uma abundante chuva. Havia uma palavra, e quando há uma palavra, irmãos, é diferente. Quando há uma palavra, a transformação. Quando há uma palavra, a mudança. Por isso o Senhor está dizendo, se apegue à palavra, não ao cenário, não aquilo que humanamente falando os teus olhos estão vendo, mas ande segundo o que o Senhor te prometeu, porque Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.